Opa, olá terceiro ano, quem ver depois ou quem tá vendo agora. Tudo bem? Vamos ver se alguém chega por aqui. Novamente, fazendo aquele aviso esperto no começo. A videoaula hoje, essa live, né, sobre a Primeira Guerra, ela foi pensada para alunos do ensino médio do terceiro ano. Então, esse é conteúdo de atividade direcionada para o terceiro ano do ensino médio, tá bom, pessoal? Vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal conseguir entrar. Olá, olá, todo mundo. Oi. Tô com um pouquinho de dor de garganta, acreditam? Coisa horrível, né? Pra ficar em casa agora. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estão acompanhando os casos de pandemia em casa? Estão preferindo não ver nada a respeito? Como que tá? Estão ficando todo mundo dentro de casa? Espero que sim. Hoje, olhando aqui pela janela, vi um monte de gente passeando com cachorro, andando na rua, conversando com o vizinho. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Olá, olá. Oi, gente. Bom, como eu fiz um teste ontem com os slides para ir acompanhando, eu acho que deu mais certo, foi mais legal. Hoje a gente vai seguir com a mesma proposta. Então, vamos começar a falar de Primeira Guerra Mundial, né? O Kevin tá trabalhando, Kevin. Espero que não tenha problema de você assistir aqui enquanto trabalha. Falando de Primeira Guerra, retomando aqui, né, um pouco para fazer sentido. Quando a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando do desfecho de uma situação que estava sendo formada já fazia muito, muito tempo na Europa. A gente já tinha uma situação tensa de vários anos por conta daqueles probleminhas encontrados com a divisão do território africano e asiático, né? Naquele momento de nova colonização, neocolonialismo. E a gente também tem, nessa tentativa dos países se unirem, formarem um território nacional unificado, o fortalecimento... Nossa, quase que o gato derrubou o computador. O fortalecimento dessas paixões nacionais. Hoje, no Brasil, é até um pouco difícil a gente pensar nisso, né? Porque a gente mora num país tão grande que a gente se identifica mais com as realidades locais que a gente vive, né? Com o grupo que tá próximo da gente. Então, eu não sei, pelo menos essa sensação que eu tenho. A gente se sente muito mais, sei lá, paulista do que brasileiro em alguns aspectos, ou quem é do Rio de Janeiro, carioca, essas coisas todas. Mas na Europa a gente tem uma questão, os países eles estão se formando nessa passagem do século XIX para o século XX, e as pessoas que vivem na Europa nessa época, elas têm uma identificação muito maior com a origem étnica delas, do que com a ideia de país ou de estado unificado que está sendo forçado para cima dessas pessoas. A gente tem uma situação que é contemporânea até hoje, que é o caso do País Basco, dentro da Espanha, né? É um grupo de pessoas que mora dentro da Espanha, que não se reconhece como parte desse todo que se chama de espanhol e que luta até hoje, né, para se separar e ter sua liberdade reconhecida, né? O povo reconhecido, com território próprio, né, e características próprias culturais e até do próprio idioma. Opa, a Fran que tá aí pode até me ajudar, né, Fran? A gente tem esses movimentos, então, dentro da Espanha, em certa medida separatistas, né, até hoje. Então, essas questões étnicas, elas são um fator importante para essa instabilidade na Europa, na passagem do século XIX para o século XX. Essas tensões elas vão se acumulando por muitos anos, até que chega um ponto culminante. A gente tem uma visita diplomática de um príncipe austríaco, Francisco Ferdinando, para um território da Sérvia, da Bósnia-Herzegovina, e nessa visita ele é atacado por um separatista terrorista, e isso é meio que um estopim para as batalhas que aparecem a partir de então. O ataque, né, desses países que estão ligados de alguma maneira à Rússia, né, que tem uma ideia chamada de pan-eslavismo nesse momento, né,
que etnicamente esses países que hoje são europeus, inclusive, né, que estão naquele pedacinho dos Balcãs, perto da Grécia, a Bósnia, ali bem naquele cantinho, eles se reconhecem mais como parte do que seria a origem étnica russa do que europeia. Então, nessa visita, um desses separatistas, terroristas, tido como terrorista até hoje, ele ataca o Francisco Ferdinando, que representa, né, essa tomada de poder por parte da cultura ocidental europeia, e isso desencadeia uma série de conflitos. A Rússia imediatamente se posiciona ao lado da Sérvia, da Bósnia, e a Alemanha ao lado do Império Austro-Húngaro. Isso já vai criando algumas tensões. A partir do momento que a Alemanha declara guerra à Bósnia-Herzegovina, à Sérvia, e também à Rússia, consequentemente, isso acontece num dia, uns 3 dias depois, essa mesma Alemanha já declara guerra e invade alguns territórios próximos à França. Por quê? Muitas tensões, né? Além de a Alemanha não ter saído muito feliz na separação de territórios da África, na Conferência de Berlim, né, nessa nova tomada de territórios coloniais no mundo, a Alemanha, né, como um país recém-unificado, está de olho num território lá fronteiriço entre a França e a Alemanha, que é o território de Alsácia-Lorena. Lembram-se que está rolando um forte movimento de industrialização na Europa nesse período? Pois bem, a Alsácia-Lorena é um território que é muito rico em carvão e minério de ferro. Então, é estratégico ter acesso a esse tipo de território. Então, a partir dessas declarações de guerra, invasões já alemãs, começam a pipocar uma série de conflitos. Só para relembrar aqui, a partir, né, desse conflito maior gerado pelo assassinato do Francisco Ferdinando, a gente tem uma formação de 2 grupos específicos. Um que fica conhecido como Tríplice Entente ou Aliados, que é o grupo vencedor, né, formado por Rússia, Inglaterra e França. E depois um bloco de países que ficou conhecido como Tríplice Aliança ou o grupo dos Impérios Centrais, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Aqui a gente consegue ver, espero que vocês consigam enxergar bem no mapinha, como que esses blocos se organizam nesse momento da declaração da guerra, lá em 1914. A gente tem aqui no laranjinha a Tríplice Aliança e em verde a Tríplice Entente. Aqui a Itália, se vocês verem, ela tá com uns tracinhos verdes, né? Que é porque ela decide mesmo ingressar na guerra lá em 1915, não em 1914. E ela escolhe entrar ao lado da Tríplice Entente. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, os territórios eles estão mais ou menos organizados dessa maneira. Essa configuração dos países ela vai mudar bastante depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente consegue ver também como fica durante, né, na série de conflitos. Então, a gente tem aí em roxinho os territórios ocupados, né, pelos Impérios Centrais durante a guerra. O território dos Impérios Centrais em verdinho, os aliados aí em amarelinho, e estados neutros a gente tem aí a Espanha, que tem um território um pouco maior do que tem hoje em dia, a Suíça, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, mas poucos. É engraçado, né? Quando a gente fala de Primeira Guerra, a gente pensa numa participação total desses territórios, de todo mundo participando, guerra mundial, né? Mas não é bem assim. E depois dos conflitos, a Europa fica mais ou menos com essa configuração. Tá muito ruim de ver, gente? Espero que não. Aí, em roxinho, bem no meio da tela, que a gente tem a Alemanha, a Áustria, a Hungria, Berlim, a gente tem o bloco de países que é vencido, né, que perde a guerra. Em amarelinho, mais para a direita, a gente tem os novos estados que surgem depois da Primeira Guerra terminar. Os vencedores em verde, ali a França, a Grã-Bretanha, a Itália, que está bem apagado na imagem que eu estou vendo aqui pelo zoom. Os estados neutros em azulzinho. Então, essa guerra
tida como mundial porque ela tem um impacto grande na configuração dos países europeus e uma participação de países que estão fora desse contexto territorial. A gente sabe que tem a participação importante nesse momento dos Estados Unidos, a princípio como fornecedor, e posteriormente escolhendo um lado bem claramente, enviando tropas para participar da batalha. E a gente tem uma participação do Brasil, que não é muito longa, né? Mas que acontece. O Brasil ele chega a mandar alguns cirurgiões, mas, enfim, é atacado por submarinos alemães e acaba funcionando como se fosse tipo um Uber desse contexto, né? Muitas embarcações brasileiras acabam participando com a finalidade de buscar tropas americanas dos Estados Unidos e levar essas tropas e desembarcá-las na Europa. Quando a gente fala de combate mesmo, a gente tem algumas fases. Uma primeira fase, antes da entrada dos tanques de guerra e dos aviões nos ataques, né, nos conflitos, que é de organização mesmo de exércitos, mobilização, recrutamento lá em 1914, organização de trincheiras, que é uma coisa que aparece também na Primeira Guerra Mundial, aqueles buracos mesmo cavados para os soldados se esconderem enquanto alvejam o exército inimigo. E depois, né, do aparecimento dos tanques de guerra e das batalhas com bombardeio de aviões, a gente tem uma segunda fase que começa lá em 1917. Uma coisa que marca essa fase também é o ingresso das tropas americanas, que fazem uma diferença boa aí no engrossar dessas batalhas, que é decisivo para o desfecho da guerra. Aqui tem umas imagenzinhas. Uma do assassinato do Francisco Ferdinando, aqui no cantinho. Aqui a gente tem uma foto do dia do terrorista sendo preso. E aqui a gente tem algumas propagandas. Opa! Algo interessante que aparece também na Primeira Guerra, além das tecnologias de batalha, os tanques de guerra, metralhadoras, o uso de gases tóxicos, o avião, né, com bombardeios, a gente tem um papel importante da propaganda. Recentemente tinha se criado na Europa a fotografia e uma retomada dessas produções de gravuras, né, através de prensa livre. E isso facilita a rápida e volumosa produção de cartazes para serem distribuídos. E uma estratégia que enfim, usada já faz bastante tempo, inclusive hoje em dia, é que se enfatiza como inimigo não um líder de Estado específico, mas sim o povo do país que está sendo atacado. Então aqui, se você der uma olhada, alguns do terceiro ano do 10 já viram esses cartazes. A gente tem um cartaz em inglês culpando o povo alemão, né? Ou a pessoa, né, que compõe esse povo, pela fome, pela escassez de produtos na Inglaterra. E aqui embaixo a gente tem um cartaz alemão colocando os ingleses como responsáveis também pela fome do povo alemão. Então aqui a gente tem na traduçãozinha, uma vez alemão, sempre alemão. Lembre-se, cada alemão empregado significa um trabalhador inglês desocupado. Cada produto alemão vendido significa um produto inglês não vendido. E aqui embaixo vocês podem ver que a gente tem um cartaz alemão dizendo fechado por falta de trabalho, né? Esse cartazinho que tá amarelinho aqui na imagem. Representando a Inglaterra como a causadora desse caos e dessa fome na guerra que está estabelecida. Gente, uma situação de guerra, eu acho que é importante a gente lembrar que ela necessariamente implica na ausência de produção. Todos os esforços produtivos numa situação de guerra total, como foi o caso na Primeira Guerra Mundial, eles são direcionados para a produção de armamentos. E campos de produção de alimento, eles geralmente são usados como campo de batalha. Então, a gente não tem produção agrícola, não tem produção de manufaturados em fábricas. A fome, ela aparece bem rápido quando esses conflitos eles começam a se instaurar.
E isso é bem complicado, né? Porque existe a necessidade de sustento dessas tropas e desse povo que continua por ali. Não é porque começou uma guerra que todo mundo tem, de repente, para onde ir, né? As pessoas, elas vivem nesses territórios e vivem com medo de serem atacadas, bombardeadas, e isso de fato acontece em alguns locais. Então, uma situação de guerra é uma situação de fome, de medo, e também uma situação vista como uma oportunidade por parte de alguns. Estados Unidos da América, esse país que a gente conhece, que é tão relevante para a economia até hoje, é uma parte importante do motivo de ele ter a relevância econômica que ele tem hoje em dia, é a Primeira Guerra Mundial. Eles aparecem como os primeiros e principais fornecedores de alimento e, depois de um tempo, de armas, principalmente para esses países que vencem, do bloco vencedor da Entente. E a partir do momento que eles veem que esse bloco que consome seus produtos está sofrendo um risco de ser vencido e necessariamente, se for vencido, parar de consumir os produtos americanos, eles entram e enviam tropas para participação da guerra. Não são bobos nem nada. Então, lá em 17, os Estados Unidos declaram guerra aos impérios centrais, os inimigos da Entente, que é quem está comprando o produto americano, os aliados. A Rússia, ela também, coincidentemente, sofre uma série de revoltas civis, tornando o povo russo vulnerável naquela época. A gente tem acontecendo, junto com a entrada das tropas americanas também, algumas batalhas, muitas batalhas sendo perdidas pela Alemanha no Marne, e começam a estourar aqui e acolá revoluções de soldados alemães, não querendo mais fazer parte disso. E a entrada dos Estados Unidos, revoltas civis enfraquecendo a Rússia, e também as revoluções por parte da Alemanha, dos soldados alemães, fazem com que, finalmente, a Alemanha entregue a rendição, lá em 1918, para os impérios centrais. Tá muito rápido, gente? Tá muito difícil de acompanhar? Espero que não. Qualquer coisa, vocês gritem aí. Tô vendo um monte de oi. Legal. Aqui a gente tem uma caricatura bem curiosa de época. A Itália leva um tempinho até ingressar de fato na guerra, né? Então aqui a gente tem referências, né, aos chefes de estado dos outros estados europeus que estão participando da guerra, tentando comprar a participação da Itália, né, em tê-la como um aliado nesse momento. E aqui embaixo, aqui a gente tem um desfile de soldados americanos em Nova York antes de ingressarem nas embarcações para a Europa, para participarem da batalha. E algumas propagandas. O Tio Sam, que é criado nesse momento, né, para incentivar os americanos a participarem dessas tropas que vão até a Europa. E aqui, bem aqui, uma outra propaganda que está direcionada mais ao povo específico, vilanizando o povo do país inimigo nessa guerra. Então aqui a gente tem uma propaganda inglesa, né, mostrando uma enfermeira alemã que, em teoria, deveria tomar conta de quem se rende ou de quem, né, tá lá ferido, jogando água no chão na frente de um soldado que estaria com sede. E aqui mais algumas. A gente tem um incentivo dos ingleses e dos americanos também, mas esse é em inglês, dizendo que é para as mulheres apoiarem, né, incentivarem os seus maridos, os homens da casa, a ingressarem, né, se alistarem nos exércitos. Aqui também um incentivo nessa parte. Então, isso é bem legal. Em questão de apelo visual, né, de propaganda incentivando participação nessa época, tem bastante coisa. Sim, Paiola já tinha fake news, já faz muito tempo, desde que o homem é homem tem. Aqui a gente tem algumas imagens de tanques de guerra. E aqui também soldados na região de Argonne. Olhem, a gente tem uma tecnologia que já é bem
né, avançada para a época, mas ao mesmo tempo a gente tem o deslocamento que usa bastante animais, carroças. Aqui embaixo um submarino alemão, também tecnologia importante para essa época, e um tanque. Sim, Kevin, eu tenho como mostrar mais os tanques sim na sala de aula. Eu trouxe aqui alguma coisinha sobre eles. Se vocês verem aqui no esquema, precisa de um número considerável. Caiu. Ah, voltou. Tá dando pra ver, gente? Deu uma caída aqui pra mim. Para um tanque de guerra nessa época funcionar plenamente, você precisa de pelo menos 6, 7 pessoas, pelo menos, e mecânicos, porque o sistema de esteiras, essa parte aqui, que faz o tanque andar, aparentemente quebrava com uma certa facilidade. E eu acredito nisso, porque é um recurso que não é muito usado, né? Até os dias de hoje, essa estrutura de combate e locomoção, ela já sofreu diversas mudanças. O Kevin aí, que gosta bastante, pode dizer melhor que eu, que hoje em dia de veículo de guerra, de batalha, a gente tem, principalmente essa parte de roda, né, que é bastante diferente. Isso é bastante impressionante, visualmente é legal, mas não é muito prático, aparentemente. Caiu em desuso com uma certa rapidez. Tem-se uma estimativa que os franceses construíram na Primeira Guerra Mundial e para a Primeira Guerra 3.870 unidades de tanques, contra apenas 20 unidades dos alemães. Talvez os alemães tenham percebido que não funcionava tão bem e pararam a produção mais cedo. Essa é a ideia que a gente tem, né? Quando a gente para observar o fato hoje em dia. A gente tem gases tóxicos sendo usados amplamente como arma química, né? Principalmente sopros de gás cloro. Cloro, esse mesmo da Cândida, das piscinas, que a gente usa bastante no dia a dia e tem contato, é uma substância bastante tóxica. Quando ela está em estado gasoso, ela é bastante mortal. Então, isso é usado bastante como arma química na Primeira Guerra. Metralhadoras, granadas, vocês sabem bem como que vem bastante em filme. E os aviões. A gente sabe que os aviões têm uma importância grande para os brasileiros por conta de Santos Dumont, né? E disse que depois da Primeira Guerra, Santos Dumont ele entra numa depressão bastante profunda, acreditando que sua invenção foi responsável pela morte de muita gente, né? Ele fica bastante sentido com isso até sua morte. E aqui a gente tem soldados alemães com máscara de gás e com canhão, lá em 1916. Por parte de imagens, por já ter fotografia e por essa necessidade constante de fazer propaganda contra os povos inimigos, a gente tem bastante coisa. Para quem gosta de imagens e quem gosta de estudar guerras, é um momento bastante interessante. A gente tem acesso a bastante coisa, bastante informação, imagem. E, finalmente, o Brasil. Como eu tinha falado antes, ele entra na guerra oficialmente em outubro de 17, depois de ter vários navios cargueiros serem torpedeados por submarinos alemães. Não participa por muito tempo, né? Mas chega a mandar uma missão médica para ajudar os franceses e que faz esse papel de Uber do Oceano Atlântico, levando e buscando tropas americanas, né, dos Estados Unidos até a Europa. Depois da Alemanha entregar sua rendição, pessoal, a gente sabe que o mais importante quando acaba de acontecer uma coisa assim tão grande, grotesca e horrível, mais importante do que resolver a vida de todo mundo é achar um culpado, né? A Alemanha é entendida como a grande culpada dessa guerra toda e depois dela entregar sua rendição, tem uma reunião por parte dos países que participaram, principalmente os vencedores, em Paris. A Conferência de Paris define algumas coisas e escrevem isso e publicam no que ficou conhecido como Tratado de Versalhes lá em 1919.
dos tópicos que são publicados e decididos depois do fim da guerra e depois da Alemanha ser eleita como principal culpada daquela guerra gigantesca com um número tão grande de matanças, primeiro de tudo, a Alemanha devolve esse território de Alsácia-Lorena, que é rico em ferro, em carvão, para a França. A Alemanha perde todas as colônias que ela tinha feito no continente africano. Ela é obrigada a abrir mão dessas colônias, não para que esses povos africanos vivam felizes como viviam antes, não. Esses territórios eles são repassados para outros países europeus, também com impulso imperialista, que já tem outros territórios na África. E a Alemanha ela é obrigada a entregar uma faixa de terra para a Polônia. A Polônia é um país que surge a partir desse momento e que até então esse povo não tinha acesso nenhum a mar. Então fica uma faixa de terra entregue no noroeste da Alemanha para que a Polônia tenha acesso ao mar. Isso é estabelecido também. E hoje, gente, já é bastante dinheiro, mas na época, imaginem só, que dinheiro tinha um valor, assim, muito grande, muito maior do que tem hoje, quando a gente fala em dólares. A Alemanha, ela é multada, ela é obrigada a pagar uma indenização aos países que ela prejudicou de alguma maneira, que venceram a guerra, de 33 bilhões de dólares. Hoje já é um valor significativo. Quando a gente está pensando em 1919, a gente está falando de um volume realmente absurdo de dinheiro, absurdo. Que muitos e muitos e muitos anos teriam que se passar até que a Alemanha conseguisse pagar uma dívida tão grande, essa multa tão grande. Não à toa que no meio desse processo de pagar essa grande dívida, o que acontece? A Alemanha fica de saco cheio disso, começa a culpar Deus e o mundo, todo mundo por conta dessa grande injustiça da Alemanha ser a única culpada, e isso acaba estourando por conta de problemas econômicos e outras questões na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, gente, eu não sei como que é a agenda de vocês, alunos do noturno, mas para outra escola eu vou fazer uma live de manhã não, à tarde, 2h30 da tarde, sobre o filme, o documentário Arquitetura da Destruição, no canal de YouTube. Eu passo aqui deixar o link nos meus stories, se alguém tiver à toa ou tiver vontade e quiser participar. Eu deixo agora, depois que terminar. Eita, pera aí, vamos tirar o gato. Eu passo o link pro documentário que tem no YouTube na íntegra. Até quem não for participar, é um documentário que eu acho bem interessante de assistir, que é um documentário sobre a estética, a parte estética e artística do nazismo. Então fica decidido no Tratado de Versalhes todas as punições à Alemanha. E surge a partir dessa reunião e desse documento a Liga das Nações. Um conjunto de países europeus, principalmente os vencedores, que se une na tentativa de evitar qualquer outra guerra que mate tanto pessoas no mundo quanto a Primeira Guerra matou. A gente sabe que essa tentativa falhou miseravelmente, porque a gente conhece hoje em dia a história da Segunda Guerra Mundial, sabe quantas pessoas matou, e também porque, assim, países muito importantes, muito relevantes para esse contexto não aderiram, não participaram da criação da Liga das Nações. Estados Unidos ele consegue toda essa relevância econômica no mundo nesse contexto e tá aí até hoje, né? De uma maneira ou de outra ainda é bastante relevante. Aqui a gente tem algumas fotos da conferência, dessa reunião de chefes de Estado para definir qual seria o destino alemão e dos países europeus depois da Primeira Guerra. E aqui é um gráfico que eu acho interessante. É o total de mortos aproximado, no caso, né, da Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui nas barrinhas vermelhas os aliados e nas barrinhas verdes os impérios centrais. Lembrando que os aliados são os que vencem. A gente tem um total de mortos de 8.976.000 e um custo financeiro aproximado, né, de investimento em artefatos de guerra, munição, armamento de 338 bilhões de dólares. Lembrando, né, que isso representa hoje em dia muito mais, apesar de ser muito, do que é hoje. 8 milhões. Tentem entender esse número. A gente está falando de uma Europa que ainda não tem a quantidade de pessoas que tem hoje
E a gente tem uma pandemia que já matou muita gente, mas nem perto disso, que já aterroriza as pessoas, né? Bastante. Imaginem uma situação de guerra onde tanta gente assim morre, que dura 4 anos, mas façam, né, uma ideia de quanta gente morre no decorrer desses 4 anos. É um volume de gente muito grande mesmo. E aqui isso se dá. Isso eu já falei em aula, vou repetir porque é muito importante. O fator dessas novas tecnologias, como a metralhadora, tanque de guerra, os canhões mais tecnológicos, eles fazem com que a guerra, pela primeira vez na história, ela fique impessoal. É pela primeira vez uma pessoa ela não está vendo quem ela ataca. Ela não está olhando no rosto da pessoa que ela está, sei lá, furando com uma espada ou atingindo com uma flecha. A possibilidade de matar muitas pessoas com um equipamento só e não ter proximidade, não ver, não ter contato direto com essas pessoas, faz com que o número de mortos aumente muito em relação a todas as guerras anteriores. E é por isso que ela é considerada uma guerra mundial e por isso que ela tem uma relevância histórica importante. Quando começa essa ideia, né, pelo menos a ser discutida, de que a humanidade não pode repetir isso. Repete-se. Segunda Guerra Mundial, novamente, uma situação grotesca de genocídio, holocausto, uma quantidade de pessoas que morrem muito grande, de novo, uma nova tentativa de que se evite isso, muito, né, séria, feita, que se mantém por um certo tempo, mas que a gente vê que começa a balançar. O cenário internacional hoje em dia, ele tá bem instável. Ele não é igual, porque, lógico, as coisas nunca são iguais, mas é uma instabilidade que assusta um pouco o pessoal que estuda as humanidades, porque são muitos elementos de instabilidade, muitos mesmo, e algumas mudanças de pensamento mesmo, de dogmas, de relações entre pessoas que indicam mudanças importantes. Provavelmente esses tempos que a gente tem vivendo, eles vão provocar mudanças bastante grandes e a gente não vai ter mais um cenário próximo que a gente viveu até hoje. Então, pelo menos é isso que eu sinto. Não sei o que vocês acham disso tudo, mas são mudanças importantes que têm acontecido e eu acho que vai ser interessante a gente ver tudo isso, né? Vamos todos sobreviver. Sim, vamos. Pessoal, eu acho que hoje eu falei até aqui demais. Obrigada por todo mundo que apareceu aí. Sobre a Primeira Guerra é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vou buscar uma aguinha, já volto em 1 minuto.